Então, nesse módulo do AI Builder e dentro aqui do Microsoft Learn, nós vamos criar prompts utilizando dados do Dataverse. Isso é muito importante porque no outro módulo, se você já acompanhou esse módulo nosso, se não, corre lá para acompanhar, a gente mostrou como criar o seu GPT do zero e esse GPT lendo informações de repente do seu e-mail ou de uma planilha Excel ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, a gente não só está lendo informações que estão vindo externas, mas dando informações para o nosso GPT das nossas bases de dados. Mas essas bases de dados, por enquanto, elas têm que ser do Microsoft Dataverse. Então, como pré-requisito aqui para você construir essa aula, você precisa usar o Dataverse para criar tabelas. A gente vai fazer uma aula de introdução, bem simples e prática aqui, e a gente vai começar para cada um desses tópicos. Nesse módulo a gente vai não só ver o que significa essa criação de GPTs usando o Dataverse como base, vou explicar um pouquinho para você que não conhece o que é o AI Builder e o que é o Dataverse, e a gente vai construir essa solução, vai criar o nosso GPT, o nosso prompt, vai criar um aplicativo no Power Automate, um aplicativo no Power Apps, uma automação no Power Automate e um Copilot no Copilot Studio, e aí a gente vai entender um pouquinho como funciona isso na prática para você construir essas soluções. Tá? Então, cada uma dessas aulas vai focar num exemplo específico. No primeiro, a gente vai falar na próxima aula sobre como criar o seu prompt, depois Power Apps, Power Automate e Copilot Studio. Então, nessa aula de introdução, a ideia aqui eles estão chamando de prompt fundamentado. Essa tradução é meio ruim. Mas o foco aqui é que a Microsoft ela tem a forma de você criar o seu prompt, como a gente fez nesse outro módulo do Microsoft Learn com os irmãos Romão, onde a gente cria o nosso prompt, a gente dá a nossa instrução e a gente dá um pouco de contexto. E esse contexto ele vem de parâmetros externos. Ou seja, a gente está criando um parâmetro para receber essa informação e usar dentro do nosso prompt. Mas e se além dessa informação que vem de forma externa, a gente também conseguisse imputar informações de uma base de dados ou de várias bases de dados da nossa aplicação? Então eu vou dar um exemplo para vocês. A gente poderia ler informações que vêm do e-mail e completar essas informações com dados do cadastro do cliente, que já está numa tabela dentro do Microsoft Dataverse, ou informações do contato, ou pedidos que ele já fez, históricos de riscos e problemas que aconteceram no projeto, enfim, dados que estão já no seu Microsoft Dataverse. Para quem não conhece, o Dataverse é o serviço de dados dentro da Power Platform. Ele é um serviço de dados com base em low code, ou seja, você não precisa de conhecimento de código para construir essas tabelas, para construir as regras de negócio, construir campos, formulários, visualizações e por aí vai. Tem bastante conteúdo do Microsoft Learn focado em Dataverse, então eu não vou me estender muito aqui. Mas o objetivo que a gente vai usar o Dataverse aqui é criar tabelas para armazenar nossas informações. E nesse exemplo prático que a Microsoft cria aqui, a gente vai ter informações de propostas. Tá? Então a gente vai ter uma tabela lá para garantir que algumas informações de proposta, quem que está pedindo a proposta, para quem que é aquela proposta, esse tipo de coisa. Então pensem aqui como uma fonte de dados, onde a gente vai criar tabelas, colunas e vai armazenar informações ali dentro. Nesse exemplo aqui, então, como eu falei para vocês, como pré-requisito, você precisa ter um ambiente que vá ter Dataverse, então você vai precisar de licenciamento Power Apps Premium. Se você não tem ainda, nos materiais adicionais tem lá um link de informação sobre como você criar um ambiente de desenvolvedor. Dentro da sua organização, você também consegue criar um ambiente de desenvolvedor para você trabalhar e testar coisas, e esse ambiente de desenvolvedor já vai te dar o Dataverse para você usar. Douglas, queria usar meus dados vindo do SharePoint, vindo do Excel. Nesse formato aqui que eu vou mostrar para vocês, não dá para fazer isso ainda. Tá? Então a Microsoft está focando no Dataverse e até o Dataverse, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, está em preview. Então talvez algumas das coisas que a gente está gravando aqui mudem no futuro, mas a Microsoft já está trabalhando bem forte nessa questão de dados. Então o que a gente vai ver nas próximas aulas desse módulo? Como criar esses prompts para usar alguns cenários de exemplo aqui, gerar categorias ou relatórios a partir dos dados, como eu falei para vocês, criarem riscos e problemas focados em projetos que já aconteceram, lições aprendidas de projetos. Vocês podem usar para várias coisas, mas a gente vai imputar informações que já vêm do seu Dataverse. Legal? Então, nas próximas aulas a gente já vai começar a criar, próxima aula a gente já vai criar o nosso prompt, que vai ser a primeira coisa, focado aí
como eu falei para vocês em outras aulas e outros módulos, no Prompt Engineering. Então, como que a gente faz a engenharia do nosso prompt, o nosso texto, a nossa instrução, garantir que essa instrução está sendo bem feita, bem escrita, bem organizada, e aí a gente vai imputar informação, contexto e dados das nossas bases de dados para garantir que essa informação seja bem feita. Na próxima aula a gente vai precisar também fazer um download de uma solução que a Microsoft dá como padrão. Eu vou explicar isso mais de forma detalhada, mas vai acelerar um pouquinho do nosso desenvolvimento também. Legal? Então eu espero você na próxima aula para a gente construir o nosso GPT com dados do Dataverse.